Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Bom, pessoal, foi exatamente aqui que tudo começou. O início. E é exatamente aqui que nós estamos colocando agora um ponto final. Pelo menos para algumas pessoas. Porque outras acreditam que, na verdade, isso é apenas o início. E eu tenho que concordar com elas. Quem marca a nossa vida nunca morre, sempre permanece vivo em nossos corações. Bom, gente, é um dos momentos mais difíceis. É receber a notícia e também a despedida. Essa é uma despedida de meus amores, personagem do canal Eliseu Silva TV, e eu quero fazer aqui um comentário em cima dessa colocação em que o Eliseu Silva TV falou aí, que para muitas pessoas acredita ser um até breve, um até logo, ou que a vida não acabou logo depois da partida, da morte, e é bem verdade. A Bíblia, ela nos garante isso. Para você que lê a Bíblia, acredita na palavra de Deus, a Bíblia ela garante que é justamente isso. Para muitas pessoas, acabou no momento em que você morre, mas a Bíblia nos fala o contrário, que verdadeiramente o Eliseu tem razão. Está começando. Porque a nossa vida aqui, ela não é eterna. Mas depois da nossa partida, ela é sim eterna. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, ele deixa bem claro para que nós possamos entender que, principalmente para aquelas pessoas que temem a Deus, que têm Deus como Salvador da sua vida, a Bíblia deixa bem claro um texto que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo, olha, para você que crê em Deus, para você que tem uma vida com Deus, para você que realmente acredita que Deus é o Salvador, ele deixa bem claro isso. E ele continua dizendo o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, é essa esperança, né, que as pessoas que creem em Jesus Cristo, que são cristãos, que realmente acreditam que Jesus é o Salvador, que tem uma fé depositada nele, deve se apegar a esta promessa de Jesus. Porque ele diz, ó, porque se crermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morrem em Jesus, né? Deus os tornará a trazer com ele de novo. Então, por isso que é só um até logo ou um até breve. Nós sabemos que, meus amores, é uma pessoa que temia a Deus, que tentava ao máximo fazer a vontade de Deus, e por isso que a gente acredita que ela é uma das tais que nós nos tornaremos a ver novamente. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: dizemos, pois, isto
pela palavra do Senhor. Ele disse, eu não estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo que através da palavra de Jesus. Ele disse, olha, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ele falando nós, se referindo a ele, porque ainda estava com vida na época, ele diz, porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, né? E ele continua dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, preste atenção nisso aqui, ele disse, os que morreram em Cristo, que morreram crendo em Jesus Cristo, né? Ele disse, os que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiros. Ele disse, os que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro. E o versículo 17, ele diz, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele está dizendo, olha, que os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados, serão arrebatados junto ao encontro com Jesus, lá nos ares, para viver para sempre com ele. Isso é a palavra de Deus. Não é Elivan que está dizendo, é o próprio Jesus Cristo que disse através da sua palavra, usando o apóstolo Paulo. E, por fim, o apóstolo Paulo diz o seguinte, portanto, consolai-vos uns aos outros, ou seja, passe essa mensagem uns aos outros. Ele disse, console cada um com esta palavra. Versículo 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o Eliseu, ele falou que para muitos é um até logo e até breve, porque está apenas começando. E ele disse, eu tenho que concordar com essas pessoas. E realmente concorde com convicção, que não é as pessoas em si que falam isso, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala isso, nós devemos confirmar, confiar e acreditar que assim será. Tá certo? Então, um forte abraço, gente. Esse é um vídeo marcante, um vídeo de despedida, é um vídeo de para você refletir. Para você refletir. Sabe o que a palavra de Deus também diz? Eu quero aproveitar esse momento e falar do amor de Deus, da palavra de Deus, mas eu vou soltar o vídeo para que vocês possam ver toda essa homenagem. A palavra de Deus diz que é muito melhor você estar em um velório do que estar em uma festa. Por quê? E ele explica, porque quando você chega no velório, você começa a refletir e começa a pensar, meu Deus, como nós não somos absolutamente nada, somos apenas um sopro, e esse sopro, a qualquer momento, o dono vai requerer para ele. Quem é o dono? O dono é Deus. Você lembra que quando Deus fez Adão e Eva, você lembra que Deus soprou, você lembra não, você leu o texto e você lembra o texto que você leu, né? Que a palavra de Deus diz que Deus soprou nos narizes ou nas narinas do homem, Adão, e este homem passou a ser alma vivente? Pois é, esse sopro. Nós somos apenas um sopro. E a qualquer momento, o dono desse sopro, que soprou nas narinas do homem, ele vai requerer de volta. E na hora que ele disser que chegou a hora, todos nós vamos. Então, que Deus abençoe, conforte, console toda a família, o Eliseu e também a nós que somos seguidores do canal, que
muitas das vezes sorria muito, né? Dava gargalhada com a meus amores. E ela falava tanto de Jesus. Você vê que o Eliseu, nesse vídeo, ele fala que ela estava orando e ele dizia, vamos orar, agradecer e tal. Enfim. Então, gente, fica aí com o restante do vídeo, porque nada mais podemos fazer, mas lembrar que a qualquer dia nós vamos estarmos nos encontrando novamente com meus amores, assim o Senhor nos permita. Então, gente, 1 Tessalonicenses. Vocês vão estar lendo aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Está esse texto aí para você refletir, tá bom? Forte abraço e fique aí com o restante do vídeo, que é muito emocionante. É um sentimento muito estranho estar aqui no lugar que ela ocupou por vários anos. Aqui foi o palco das nossas brincadeiras, das nossas danças e de tantos vídeos que nós reproduzimos, fazendo com que ela se tornasse ainda mais conhecida. A Meus Amores era um sucesso por si só. A sua natureza era de alguém que não apresentava tristeza, de alguém alto astral. Eu acredito que pessoas da forma que ela era foram feitas em pouquíssimas quantidades pelo Criador. É muito difícil encontrar alguém parecido com a Meus Amores. Nesse momento nós estamos reproduzindo para você que acompanha o nosso canal um pouco da despedida. Hoje, daqui a pouco às 16 horas, aproximadamente daqui 30 minutos acontece o enterro, o sepultamento. E nós estamos fazendo agora, tentando acompanhar, demonstrando para vocês ao máximo esse momento para que você que esteja acompanhando em casa possa também ter esse momento da despedida o mais próximo possível. Afinal de contas, você também a considerava muito. Agora, o corpo está sendo velado numa igreja, mas daqui a pouquinho será conduzido pela funerária até o cemitério. E nós, obviamente, a cada minuto que passa, vamos tendo a certeza, a ficha vai caindo, de que esse episódio muito difícil e não esperado por nós aconteceu. Meus amores, com certeza marcou demais o nosso canal e a vida de todos. Nós percebemos que durante todo o dia, pela manhã, ontem mesmo à noite, com a chegada do corpo, a movimentação de pessoas sempre foi grande, pessoas prestando aí as suas últimas homenagens, a vendo pela última vez, e a gente entende que sim, ela era muito querida por todo mundo, não só por vocês, seguidores da internet, mas pelas pessoas aqui da nossa própria cidade. Nós estamos tentando reproduzir esses minutos finais, tentando homenageá-la e levando a você um pouquinho também dessa despedida, a você que acompanhou ela. Ontem eu estava fazendo ali os cálculos, né, voltando no tempo e pensando em tudo que a gente viveu, e verifiquei que nós estivemos juntos por pouco mais de 10 meses, mas ao mesmo tempo a nossa sensação é de que eu a conhecia por pelo menos aí 10 anos. Tamanha era a nossa intimidade, as nossas brincadeiras, o nosso jeito, né, de se envolver, de avó e de neto. Vamos agora acompanhar um pouco da movimentação do lado de fora, na casinha dela, que vocês sempre, né, estiveram contemplando os vídeos. No momento só o silêncio, a paz, a brisa, e a casa vai ficando vazia, sem cor e sem sentido, porque quem dava cor e vida a essa casa já não está mais aqui. Então, pessoal, o que falar da Benedita Carneiro, a Meus Amores, aquela senhorinha que nos ensinou a sorrir, independente do que a gente esteja passando, sejamos gratos e alegres. Talvez essa seja a maior lição que ela me ensinou.
Às vezes íamos gravar e eu desanimado, né, cabisbaixo, e ela sempre levantava o meu astral. Ah, meus amores, que saudade eu vou sentir. Porque você simplesmente mudava o nosso dia, não só o meu, mas as pessoas que acompanhavam os seus vídeos. Meu neto era como a senhora me intitulava. E hoje, minha avó, infelizmente a senhora partiu. Que a senhora descanse em paz e esteja ao lado de Deus. Era dele que a senhora falava tanto, dele que a senhora tanto admirava, e agora foi morar ao lado do Papai do Céu. A morte, ela é inexplicável, mas por um lado eu me conformo por saber que a senhora está em um lugar melhor. Tenho a convicta certeza que hoje está no céu e que a senhora está no lugar que merece estar. Um abraço de todo meu coração. É difícil, pessoal, a gente aceitar uma perda como essa, de uma pessoa muito querida, amada por todos. É muito difícil. Uma senhora que eu considerei como minha terceira avó, e em todos os momentos ela estava feliz, me alegrava, nos alegrava, todos amava. E saber que ela se foi sem sequer assim a gente poder se despedir é muito doloroso, muito triste. Uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito divertida e brincou muito comigo, onde nós estávamos no hospital, comeu bem, se alimentou bem. Um coração muito, muito triste. Meu nome sou a Nilda que ela tanto falava, né? Nilda do Espetinho, ali da Rua Maranhão, que ela sempre citava nos vídeos. Aí, apresentar aqui para vocês que eu sou a Nilda. O que foi, meus amores, na sua vida? O que foi, meus amores, na minha vida? Meus amores na minha vida foi um sinônimo de amor, uma pessoa que me transmitia um carinho, um amor assim que só quem conviveu com ela sabe que se de explicar o que era meus amor quando chegava perto da gente. Era uma pessoa ali que quando ela chegava perto de mim ali, que ela chegava, que ela me abraçava, eu sentia ali aquele carinho, aquela coisa assim que transformava assim, aquele abraço dela toda a vida que ela chegava lá em casa, ou que eu chegava na casa dela aqui. Era aquele sinônimo assim de um carinho que não só quem conviveu com ela sabe entender o que ela transmitia pra gente, aquele carinho verdadeiro, uma coisa que tu sentia que ela te amava, que nem eu fui amada por ela e ela foi também por mim, o que eu pude fazer por ela eu fiz, porque eu sentia aquele carinho tão grande por ela que nem ela me passava o que ela sentia por mim ali quando ela chegava lá em casa. Depois que eu comecei a mexer com os peixinhos, não tinha muito tempo de vir aqui, ela não passava 2 dias sem ir lá em casa. Que é triste a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrendo sem a gente poder fazer mais do que a gente poderia, que a gente queria fazer, que a gente poderia passar um remédio, ajudar ela e ela ficar boa, sem sentir dor, e a gente ajudava e não via a evolução. Aí hoje fica esse sentimento de saudade, de lembranças boas, de conviver com ela, de tudo que nós vivemos juntos. Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui no velório da dona Meus Amores. Eu queria muito conhecer ela, mas eu sempre procurando só trabalhar, me focando no meu trabalho, eu acabei deixando para trás, né? Que era para mim ter conhecido ela antes. Mas aí eu vim hoje aqui no velório dela, conhecer ela, uma pessoa que era doce. Eu me apaixonei por essa mulher quando eu via o jeito dela,
falar tão bonito, sabe? O jeito dela falar, muito lindo, gente. Mas Jesus precisou dela e ela está com Deus. Eu tenho a certeza que ela está com Deus porque ela era uma boa pessoa. Pessoal, olha, eu sei que muita gente tinha vontade de conhecer essa mulher. Você é quem? Eu sou a Vanja. Conheci meus amores no meu trabalho em banco. E sempre que ela chegava lá, eu atendia ela com todo carinho, sabe? Eu ia levar ela passava com ela na porta giratória, deixava ela abrir a porta lá do banco para ela sair. Aí eu separava o dinheirinho, ela pedia para eu separar o dinheirinho dela na bolsa. E eu ficava assim, ela tinha um carinho muito enorme comigo. E a gente sente muito, né? Ela mencionava muito você nos vídeos, a gente até brincava. Vanja do banco tal, Vanja do banco tal. E o pessoal ficava se perguntando, quem é Vanja? Então tá aqui, pessoal. Essa pessoa que também na vida dos meus amores foi muito importante, muito marcante. Hoje também tá aqui prestando a solidariedade nessa despedida. E eu só tenho a agradecer o Eliseu, que o Eliseu foi um anjo que Deus colocou na vida dos meus amores. Ela é uma pessoa que transmitiu alegria. Por onde passava, ela fazia amizade. Ela chegava no banco, saía cumprimentando todo mundo, mas ela já chegava lá gritando pelo meu nome. Vanja, Vanja, eu largava tudo e ia atender ela com o maior carinho. E assim, eu nunca vou esquecer, meus amores, mas ela está com Deus, ela está no céu, que ela descanse em paz. Nesse momento você acompanha aí. É muito difícil, é muito emocionante falar sobre esse episódio, mas o pessoal da funerária, eles vão fazer uma pausa aqui na frente da loja, que é o Crediário Isabelle. Para quem não sabe, a Meus Amores foi uma das primeiras clientes aqui do pessoal. A loja era muito pequena, não era desse tamanho. Aí o pessoal decidiu fazer hoje essa homenagem aqui para ela. Nesse cortejo da Meus Amores, esse aqui é um dos cemitérios mais antigos da cidade. As pessoas só são enterradas nesse cemitério se elas tiverem algum ente querido já sepultado aqui nesse local. E a Meus Amores, para quem não sabe, na verdade isso nunca foi revelado no canal, ela tem um filho adotivo que foi enterrado aqui nesse lugar há muito tempo. E o desejo da vida dela é que ela fosse sepultada exatamente aqui. Nós nunca comentamos sobre isso no canal porque era um assunto muito particular, eu não achei conveniente trazê-lo, mas ela criou um filho. Já na vida adulta ele faleceu. Ele está sepultado aqui nesse cemitério. Aqui nesse cemitério também, né, estão sepultadas autoridades da nossa cidade, como por exemplo o prefeito. E a gente está caminhando agora para o local exato do enterro. Nós nunca fizemos isso aqui no canal. Eu peço até a compreensão de todos vocês, é a primeira vez que nós estamos transmitindo, porque pessoas muito queridas, pessoas muito especiais, elas adquirem, né, muitos admiradores. A Meus Amores, ela tinha muitos admiradores. Pessoa humilde, pessoa simples, a pessoa que viveu a vida com bastante alegria e simplicidade. E aí depois que nós apresentamos ela na internet, se expandiu ainda mais. A alegria dela contagiou muitas pessoas. E o nosso público, recebendo apenas a notícia do falecimento, fica um vazio no coração, fica
uma informação muito vaga, sabe? Fica aquele sentimento de que não consegui me despedir da forma que gostaria. E analisando bem, eu decidi então ir nesse caso dela um pouco mais além. Estamos aqui transmitindo para você os minutos finais. E é muito complicado e doloroso para a gente passar por uma situação como essa. Mas ao mesmo tempo me pego pensando que a Meus Amores era uma pessoa muito feliz, em vida, muito alegre, não gostava de tristeza. Então eu acho que, apesar de ser muito triste ver alguém partindo, ela é uma pessoa que, com certeza, não gostaria que nós estivéssemos tristes. E sim, felizes, porque a sua partida, a sua passagem aqui por essa terra foi uma passagem de muita alegria para todas as pessoas que a amavam. Seu filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. A tela se acende, mas falta um olhar, aquela alegria que vinha nos abraçar, com palavras doces, um jeito de ser, que fazia a gente de novo crer que a vida é simples, que a fé é o caminho, e ninguém nesse mundo caminha sozinho. Os meus amores que vinha do fundo, capaz de mudar o astral do nosso mundo, agora o silêncio insiste em ficar, mas sua voz ainda vive em nosso lembrar. O céu ganhou o brilho que a gente perdeu, um anjo de luz que pro alto acendeu, ficou a saudade, a lição, a memória de quem escreveu uma linda história. Sua partida dói, o peito aperta em pranto, mas o seu sorriso é o nosso acalanto. Você transformava o simples em festa, e agora o que de mais bonito nos resta
é seguir os seus passos, o seu jeito de amar, e em cada lembrança te fazer retornar. Sua dança parou, mas a música continua. Em cada estrela, em cada luz da lua. Não é um adeus, é um até logo, enfim, pois o que é eterno não chega ao fim. Sua alegria plantou sementes no chão, e hoje você vive em cada coração. O céu ganhou o brilho que a gente perdeu, um anjo de luz que pro alto acendeu. Ficou a saudade, a lição, a memória de quem escreveu uma linda história. Sua partida dói, o peito aperta em pranto, mas o seu sorriso é o nosso acalanto. Brilha daí, que a gente lembra daqui, eternamente em nossos corações.